Seja bem-vindo à segunda parte do nosso episódio de como modelar o capacete do Homem de Ferro em 3D. Se você assistiu a última aula e está gostando desses episódios focados em personagens, de como você modelar do zero ao 3D, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para quando chegar os novos vídeos você será notificado. Bem, chegou a hora de modelarmos aí toda a parte do capacete aqui atrás do Homem de Ferro. Essa parte mais avermelhada do capacete em 3D. Para continuar fazendo essa modelagem, eu vou utilizar o mesmo método realizado na aula passada. Aqui, por exemplo, finalizamos toda essa parte dourada do capacete do Homem de Ferro. E para completar a outra parte, eu vou aproveitar esse objeto mesmo, apertar Tab. E apertando Tab, eu vou vir aqui com 5 e 3 no meu teclado. Vou dar um Shift A, adicionar um plano. Esse plano vou dar um RY90. Vou adicionar um novo material. Clicar em novo e atribuir. E aqui eu vou adicionar uma cor vermelha. Vou apertar S e vou posicioná-lo ele mais ou menos aqui. Perto dessa parte dourada. Eu vou desabilitar aqui o Subdivision que eu tinha criado na última aula. Agora, em vez de antes modelar olhando o visual dele frontal, eu vou modelá-lo ele primeiro na lateral. Então eu vou selecionar as partes aqui. Vou meio que ajustando no Model Sheet aqui a visão lateral. Ok, agora eu vou apertar a tecla E e Z no teclado. Para quem esqueceu como é que divide aqui a questão da minha modelagem, é só apertar Ctrl R que ele já faz essa divisão aqui. No caso, eu posso ajustar aqui, Ctrl R, jogo ele para cá. Vou fazendo as adaptações. Ok, agora aqui nessa parte eu vou apertar EZ novamente. Vou jogar ele um pouquinho mais para cá. Vou ajustar aqui em volta como se fosse a orelha, né, aqui do Homem de Ferro. Eu meio que já vou ajustando a topologia para ficar bem organizada, ok? Vou pegar essa parte aqui também, vou dar um EY. Meio que aqui eu já vou finalizando essa parte lateral da minha armadura, fazendo alguns ajustes e eu vou adaptando essa parte que falta.
Ok, eu finalizei essa parte aqui lateral, né, essa parte aqui do meio. E agora eu vou dar 5 e 1, vocês percebem que o mesmo esquema da última aula. Agora eu meio que adapto olhando o visual frontal do meu model sheet. E aqui eu consigo fazer com que essa modelagem que eu acabei de fazer fique de fato em 3D. Por enquanto, se eu rotacionar, ele fica chapado, fica retão. Agora eu vou fazer as adaptações aqui. Primeiramente eu vou selecionar essa parte. Vou jogar ele um pouquinho pro lado. 5 e 1 para facilitar. Vou dar um RY. Jogo ele para cá. Aqui vocês percebem que ele tem um relevo. Eu posso até fazer uma alteração nessa parte dourada aqui. Ok, agora eu vou adaptar essa parte da orelha. Aqui eu vou pressionar Alt e venho aqui na aresta e clico. Ele já seleciona todo esse segmento aqui para mim. A orelha eu nem preciso fazer muito esforço, né? Porque ele já começa aqui. Então vou só jogar um pouquinho mais para cá essa parte do meio. Um pouquinho mais pro lado. E assim ele já fica correto para mim. Bem, eu não vou fazer ainda a parte de trás aqui do capacete. Antes eu vou finalizar essa parte frontal aqui do capacete. Essa parte de baixo da maxilar do Homem de Ferro. Depois nós concluímos ali a questão, a parte de trás. Aqui eu vou pegar essa parte lateral aqui, vou apertar EZ e vou apertar mais um EZ. Como aqui tem uma divisão, vou selecionar esses dois, vou deletar as faces. Vou pegar esses dois aqui, vou meio que ajustando, já formando o desenho do capacete embaixo. E daí fechou. Agora faço o mesmo esquema, seleciono essa parte e ajusto aqui na minha visão frontal. Lembrando que nem na última aula eu tinha dito que nem sempre o seu model sheet na visão frontal bate com as mesmas medidas do seu model sheet da visão lateral. Às vezes pode haver ali uma diferença de altura. Por exemplo, aqui, ó, esse último pontinho aqui, ele não ele deveria, na verdade, ficar aqui. Mas se eu voltar aqui com 5 e 3, ele fica certinho nessa área. Então é alguns ajustes que você vai ter que improvisar, mas nada que seja muito difícil também de resolver. Aqui eu já vou deixando espaço para a orelha. E voltando aqui com 5 e 3, eu já adapto aqui para fechar essa parte de baixo aqui. Primeiro eu vou vir aqui, vou apertar EY, jogar um pouquinho para baixo.
Seleciono essas 3 partes aqui. 4 partes, aliás. Vou dar mais um E. Y e vou jogar aqui para baixo. Faço a mesma questão aqui. Vou dar um delete. Faces. E agora eu vou modelando, apertando E. E formando o desenho aqui na parte da maxilar do Homem de Ferro. Eu vou aproveitar e fazer essa partezinha aqui meio que excluída. E que na verdade essa parte seria uma cor cinza, né? Embaixo desse dourado ela é meio escondidinha no uniforme do Homem de Ferro. Mas vamos fazer aqui também. Bom, agora que eu finalizei essa parte do model sheet lateral, eu volto aqui pro modo frontal. Ele fica tudo zoado, mas agora a gente já começa a finalizar essa parte de baixo. Então vou selecionar aqui essa pontinha, vou vir aqui com 5 e 1. Vou juntar aqui. Vou pegar essa parte aqui também, vou jogá-la mais para cá. E começo a fazer as adaptações. Aqui pode ficar um pouco confuso, né? Porque você percebe aqui que tem um monte de pontinhos e acaba ficando confuso. Mas você pode separar isso, ok? Por exemplo, essa parte aqui de cima, eu vou dar um Ctrl L e jogar ela um pouquinho pro lado só para limpar um pouco o visual aqui. E eu consegui terminar a minha modelagem. Como é que eu sei aqui quais pontos selecionar, né? Parece que eu só vou arrastando aqui. E tudo vai encaixando, né? Vocês percebem que a parte de baixo aqui ele já até ficou na posição legal. Mas a questão é que aqui eu vou analisando a parte frontal e eu sei mais ou menos como eu modelei a parte lateral. Por exemplo, essa parte aqui, ó, justamente esse pontinho aqui é o mesmo que aqui. Então eu venho aqui com o eixo X e arrasto pro lado. E assim já fica mais fácil, é como montar um quebra-cabeça. E você vai visualizando o seu desenho, ele já vai ficando muito mais fácil de montar e de concluir. Aqui eu vou jogando um pouquinho pro lado, vou deixando ele um visual bacana e meio que vai finalizando já, né? Não tem muito segredo também. Bom, se a gente visualizar ele tridimensionalmente, olha só que 10 que ele tá ficando. Claro que tem a questão de você ativar o Smooth, né? Apertar com o botão direito em cima do seu 3D, dar um sombreamento suavizado. Ele já fica com esse visual mais arredondado, mais suavizado. Aqui agora, analisando bem, a gente percebe que essa parte de dentro, que eu tinha falado que fica um pouquinho mais escondida, ela tem um certo arredondamento aqui nessa parte interna.
a qual é muito importante aplicar. Então eu vou vir aqui com Ctrl R, vou meio que dando esse arredondamento. E agora vou selecionar esse cara aqui, vou jogá-lo ele um pouquinho mais para cá. Eu vou até adicionar um novo material, vou apertar novo, atribuir, colocar uma cor mais cinza. Caso vocês quiserem, vocês podem selecionar a cor vermelha também, diminuir um pouco a rugosidade, assim ele já fica com esse visual mais reflexo, correto? Mas depois a gente mexe mais a fundo nessa questão de textura e material. Aqui então, para adaptar essa parte cinza da armadura, eu vou selecionar esses caras aqui primeiro. E assim ficaria a questão da armadura, ok? Outro ponto importante é, analisando aqui, você vê que tem esses espaçamentos entre as camadas, né, do capacete. Isso depois é importante você aproximá-las, ou também você pode dar uma extrusão em cada peça, por exemplo na amarela. No final, quando a gente terminar a modelagem, eu venho aqui, dou um Ctrl L, eu posso vir com a tecla E, ele deixa esse efeito 3D, né, igual ao do filme. Vou colocar aqui uma visão mais real aqui. Venho aqui, aperto E, e ele fica com esse visual aqui. É claro que aí tem a questão de material e iluminação que teríamos que adaptar. Mas só para você ver a questão aqui do 3D, ele dá uma preenchida nesse vazio. Mas eu indico também você dar uma aproximada nele para que não fique um espaço muito grande também. E aqui também eu vou fazendo alguns ajustes só para ficar legal a nossa modelagem. Bem, eu dei uma aproximada em cada objeto aqui, só para não ficar um espaço muito grande. Óbvio, depois com a extrusão ele fica um visual bem bacana.
Eu só deixei um espaço maior aqui na região da boca, porque o visual do filme é assim mesmo, né? Ele tem um espaço maior aqui nessa região. Aqui, a parte... Só relembrando algumas questões da última aula, aqui essa visão é o modo 3D e você pode mudar aqui em cima. Então eu tô com o mouse aqui, eu posso vir em material preview. E aqui o modo render é como vai ficar a nossa renderização final. Claro que a gente não mexeu em nada, mas eu utilizo bastante aqui o material preview, só para a gente visualizar de uma forma bacana. Aqui eu vou fazer a questão das orelhas, então Shift A. Então, selecionar o círculo, vou dar um RX90, RZ90, vou apertar F, agora eu vou dar S, vou posicioná-lo ele mais ou menos aqui no centro. Vou dar um S nessa parte. Agora eu vou vir aqui com 5 e 1, posicioná-lo aqui onde está o começo da minha orelha. Agora eu vou vir aqui, pressionar a tecla Z, vir aqui em aramado. O aramado ele vai ficar tipo um raio-x, né? Para você ver toda a topologia do seu 3D. E com 5 e 1, eu vou apertar EZ, vou apertar S. E com 5 e 3... vou visualizando aqui, meio que eu vou fazendo os dois juntos. A orelha, como é um pouco mais fácil modelar, porque você já utiliza o círculo, então eu já vou fazendo a parte frontal e lateral meio que de uma vez só. Eu vou apertar E, S, 5 e 1, jogar um pouquinho para cá, 5 e 3, vou apertar mais um E, e jogo para... Meio que eu vou fazendo umas adaptações, mas se girarmos aqui, tá num visual legal. Agora eu vou dar um E, S. E aqui... agora que vem a parte de adaptar, né, o meu 3D. Eu vou vir aqui, eu vou apertar mais um E. E agora eu vou mexer somente no eixo Z e Y aqui para formar esse desenho da minha orelha, ok? Então primeiramente eu vou posicioná-la essa questão aqui. Eu meio que vou pegar toda essa topologia e formar o desenho do Model Sheet. Então como é que eu vou fazer isso, né? Perceba que aqui em cima eu tenho um formato. Vou arrastar ele aqui na lateral. Vou arrastar esses dois aqui. Então esses dois vai já formar esse desenho. Vou jogar essa parte mais para cá. Vou jogar essa parte aqui. Ele já vai formar essa linha aqui, ó. Ok? Então o desenho está se formando. Essa parte aqui, vou jogar um pouquinho mais para cá. E esse aqui eu vou jogar um pouquinho mais para cá. Você pode estar confuso agora, mas perceba que eu já vou levando aqui o desenho e olha só. Ele já vai formando para mim o desenho que eu quero.
selecionar, mostrar como é que vai ficar na prática. Ó, perceba que o desenho é uma gambiarra, né? Tem outros modos de fazer isso, mas daí fica a seu critério também. Aqui eu vou fazendo o mesmo esquema. Agora, se eu sair desse modo de visão, vem aqui material preview, você percebe que aqui ele já fez o desenho certinho. Então, o que eu faço agora? Eu seleciono essa parte, seleciono, posso vir aqui e apertar um E, que ele também forma esse visual. Vem aqui no sombreamento suavizado. Quando eu ativo esse sombreamento suavizado, ele dá suavizada demais em algumas áreas, né? Mas depois eu vou mostrar como deixar essas áreas um pouquinho mais retas. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Só queria mostrar como é que você faz essa parte da orelha. Pode ser um pouco confusa na primeira vez. Bem, agora chegou a hora de fazermos essa parte de baixo da armadura, ok? Do capacete, aliás, né? Aqui, como tem uma divisão aqui, eu vou continuar, ok? Essa parte de baixo. Vou inclusive selecionar essa parte aqui, pressionando Alt. Ele já seleciona para mim toda essa fileira. Vou apertar um EZ. E aqui eu vou desselecionar esses 3 aqui, meio que jogar para trás toda essa parte. Eu vou apertar S e jogar para cá. Agora vai mais uma questão de improvisação, porque eu não tenho aqui a questão da parte de baixo, né, no meu Model Sheet. Aqui eu só consigo visualizar mais ou menos como seria, né? Então, a parte frontal eu até tenho aqui essa questão. Posso até fazer uma adaptação legal aqui. Por exemplo, eu posso dar um EX aqui. Selecionar essas 3, vou apertar F. E meio que apertar um EX novamente. E finalizar com F. Mas, por exemplo, a entrada aqui do capacete, essa parte de dentro, eu não tenho visualmente, eu não sei como é que seria, mas a gente improvisa aqui, ok? Nem nos filmes mostra, né, como é que é essa parte de baixo. Mas eu vou adaptando mesmo assim, inclusive essa parte lateral, eu vou finalizando ela aqui. Essa parte aqui na visão frontal, eu vou meio que já puxando um pouquinho mais para cá. Meio que ele vai finalizando essa parte de baixo, eu meio que vou trazendo para o pescoço. Por mais que aqui vai ser só o capacete, eu posso meio que selecionar essa parte aqui e apertar um E, S e trazer um pouquinho mais para dentro. Meio que deixar assim só para... aqui seria a entrada da cabeça, né? Então, para encaixar aqui a parte do queixo, eu deixaria essa entrada aqui. Aqui é o mesmo esquema, essa parte mais para cima aqui da lateral. Só que aqui é um pouquinho diferente porque eu tenho 2 divisões, né? E uma delas, ele vai subindo aqui. Então, eu tenho que já começar essa pequena divisão aqui, para vir mais ou menos aqui na parte do meio do meu capacete, porque depois eu tenho que concluir toda essa parte de trás. Então aqui eu vou só dar um Ctrl R e vou fazer um ajuste aqui. Eu posso selecionar essas 2 partes aqui, apertar EY
Jogar para baixo. Na real, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou jogar essa parte um pouquinho para cima. E vou fazer o mesmo esquema de adaptar só de uma visão. Vou modelar só na parte lateral antes. Fazendo uma leve adaptação, meio que já concluindo essa parte de baixo do capacete, porque aqui nós damos um Ctrl R depois. Veja bem, ele dá essa divisão aqui, já meio que formando, né, o acabamento. Só não vou dar agora para não dificultar aqui na minha modelagem. A outra questão também, essa parte aqui, essa divisão, né, que ele vai fazendo um contorno aqui com a orelha. Então vou apertar EY, mais um EY, vou deletar essa parte, apertar um pouco o S. Bom, meio que ele já tá com um visual bacana, né? Praticamente, né, completo. Aqui, claro que falta a parte de cima e a parte de trás aqui, mas a gente já viu como vai ficar esse capacete. Vai ficar um visual bem legal. Vou apertar Y aqui. Eu vou já jogando essa parte aqui mais lado, adaptando essa área aqui também, vou apertando EZ, mais um EZ, e assim meio que eu já vou fechando essa área aqui ao contorno da orelha. Bem, eu não vou continuar agora essa parte aqui de trás por enquanto. Eu vou finalizar essa parte aqui de cima e aqui mais ou menos no meio e da parte superior do capacete. E a gente já finaliza já o 3D aqui nessa parte de trás. Para isso eu vou dar um 5 em 1 e entrar nesse modo de visão frontal. Vou apertar Shift A, adicionar um plano. Vou apertar RX90, apertar S. Agora eu vou juntar aqui. Olha um pouco do lado. E aqui primeiro eu vou adaptar essa visão frontal. Vou apertar EZ. Dar Ctrl R. Vou apertar mais um EZ. Vou jogar um pouquinho pro lado. Agora venho nessa parte 5 e 3, né? Adapto aqui a parte lateral. Seleciono esse aqui. Faço o mesmo processo que a gente vem fazendo aí na modelagem. Algumas áreas é um pouco confuso, né, de modelar, porque você não tem uma
visão geral de como é a modelagem, como é o personagem, então muita coisa você tem que ir improvisando. Eu já vou finalizando essa parte. Só jogar aqui. Essa parte um pouquinho mais pra cá. Essa parte de cima aqui, ok. Agora vai um pouco mais rápido. Eu vou apertando aqui, vou apertar EY. Meio que vou fazendo a questão aqui da parte de cima do capacete. Até meio que concluir aqui embaixo. Se eu vou jogar, vou dar um Ctrl L. Vou dar um Ctrl R aqui. Seleciono toda essa parte aqui. Aperto E, X. Aperto mais um EX aqui. Ele pode ficar um pouco... Quer dizer, aqui atrás, né, ele ficou todo torto. Mas antes de olhar, da gente finalizar essa parte de trás, eu vou focar aqui na frente. E daí já fica mais fácil de avançar nas outras áreas. Aqui ele vai ficar separado mesmo, né, sobre essa área e essa parte aqui, eles vão realmente ficar separados. Eu vou só dar mais um Ctrl R aqui. E meio que essa parte de cima, ok. Agora temos que fazer a questão do capacete na visão de costas, ok? Para isso, você pode simplesmente vir aqui em 5 e 1. Há várias maneiras, né? Por exemplo, aqui eu vou girando com a tecla 6. Tem essa visão de costas do meu capacete. E assim aqui eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V nessa imagem. De 90. 90. Também ele faz isso aqui. Certo? Então você tem a imagem frontal. Você tem a imagem de costas. Seu capacete. Então, basicamente o que eu fiz, e, por exemplo, para você que não entendeu, pegar essa imagem, vem aqui Ctrl C, Ctrl V, RZ 180, né? Fica mais direto aqui. E daí quando eu dou 5 e 3, por exemplo, eu vou girando, ele fica com essa visão aqui. Claro que agora pode ficar um pouco mais complexo por questão de visualizar essa parte de trás, porque ele acaba misturando aqui a visão de frente, né, da modelagem. Mas o que você pode fazer é selecionar as partes que você vai mexer. Por exemplo, eu vou mexer nessa parte, dou um Ctrl L. Eu aperto P de seleção. Agora eu seleciono esse cara. Perceba que ele ficou separado, ó. Então eu posso vir aqui, selecionar essa parte frontal e vir aqui, ó, na coleção de cena, e desselecionar aqui a visão. Depois é fácil de juntar, não tem problema algum. É só para facilitar na sua modelagem.
Para não ficar indo e voltando, também tem outra dica, você vem aqui com o mouse bem aqui no cantinho, faz uma separação e aqui você pode colocar 3. Só para você visualizar também aqui na parte lateral, também facilita muito. Lembrando aqui que o Model Shift, por mais que eu girei ele 180 graus, eu tenho que meio que adaptar ele, jogar na posição certa, então vou selecionar ele. Vou dar um GX aqui só para ficar retinho. Agora eu vou fazendo as devidas adaptações, certo? Percebe que aqui esse carinha seria esse aqui, então vou jogar ele um pouquinho pro lado. Jogar esse cara um pouquinho para o lado também. Felipe, mas por que você tá, como é que você tá jogando as coisas pro lado, né? Para você que pode ser a primeira vez que você esteja modelando, né? Eu só tô pegando aqui essa divisão do capacete, selecionando essa área, meio que jogando ele aqui, ó, bem na divisão também aqui, ó, do meu Model Sheet. Então é assim que eu vou trabalhando. Você gira, o capacete percebe que aquela já tá um pouquinho mais junto, por mais que tenha que fazer umas adaptações aqui. Pegar, agora eu junto aqui na parte lateral. Feito isso, ele já tá com um visual bacana. Eu vou juntar essa parte aqui também. Aperta essa área, vou apertar E. Z. Eu vou dar uma adaptada aqui. Agora eu vou jogar um pouquinho para o lado. E agora que eu começo a mexer de fato nessa área aqui. Vou selecionar essa parte. Vou meio que juntando os desenhos, ok? Essa parte aqui eu vou apertar E, S, aperto mais um E e dou mais um S e aperto E. Ele faz esse visual aqui. Vou só selecionar mais e selecionar essa parte. E vou apertar I. Olha só, ele já fica com essa marca aqui, né, do capacete. E assim eu vou replicar na parte de baixo também. Então essa parte aqui, seleciono ela, faço a mesma coisa que estamos fazendo aqui na modelagem. Feito essa parte aqui também de baixo, faço o mesmo esquema, aperto E, jogo um pouquinho para dentro, aperto mais um E, aperto S, aperto mais um E. Ele ficou com esse visual, aparência diferente, porque aqui ele tá sem o efeito esfumaçado, né, o smooth, né, a suavização, mas depois ativaremos, meio que vamos deixar tudo mais
uniforme. A questão é que aqui toda essa parte é um pouquinho mais para fora. Quando a gente vê aqui, ó, 5 e 3, percebe que ele tava aqui, ó, ali falta um acabamento. Então eu seleciono essa parte. Jogo um pouquinho para fora. Seleciono. Jogo essa parte aqui bem. E assim eu vou fazendo as devidas adaptações. Aqui eu estou fazendo a última parte, finalmente, do capacete. Essa partezinha de baixo, mas é mais suave. Então aqui eu já vou concluindo aí a questão da nuca aqui do Homem de Ferro. Então é um pouquinho mais fácil agora, né, de finalizar. Vou fazendo o mesmo processo de adaptação, sempre analisando aqui o Model Sheet e também vendo aqui a lateral. E o que eu já pego toda essa parte aqui separada. Posso dar um EX, meio que já fechando aqui essa parte aqui. Ele ficaria assim. Vou fazendo só umas alterações nessas áreas. Jogo ele para baixo. Nessa área aqui, jogo ele um pouquinho mais para cá. Agora eu vou dar um Ctrl R, faço o mesmo esquema de adaptação dessas áreas. Mais um Ctrl R aqui. Seleciona essa área e faço o mesmo esquema das demais. Eu aperto o E, S, entra um pouquinho, depois aperto o E, aperto o S, aperto mais um E e dá esse efeito aqui. Depois vamos organizar o esquema do efeito Smooth, para não ficar tão suavizado aqui assim de forma tosca, mas aqui a gente já começa a ver que a nossa modelagem está bem bacana. E assim finalizar a parte de trás do capacete do Homem de Ferro.
dá um pouquinho de trabalho, principalmente porque uma área difícil de visualizar, parece tá meio você não sabe muito bem qual que é o correto, ainda mais que a gente nunca fica vendo a parte de trás do capacete, né? Sempre a parte de frente. Mas acho que ficou bem legal. Claro que a gente vai dar uma arrumada nesse smooth aqui. E só para finalizar aí a nossa aula, modelagem, uma modelagem infinita. A gente vem aqui e finaliza essa parte de baixo. Eu vou dar um EY aqui. Ele pra cá, apertar um S, ali mais ou menos aqui. Aqui eu já meio que vou tirar o botão direito, vou dar um Join Areas para só deixar uma tela só. Eu posso vir aqui, apertar EX, ele já junta aqui nessa parte. Para mim fica bem fácil. Ok, agora eu venho aqui com Ctrl R, jogando um pouquinho lateral para baixo, e assim eu vou fazendo adaptações. Ok, finalizado. Daí, Felipe, poxa, e a parte de frente, né? Como é que agora eu junto aí com a parte de trás, né? Aqui ficou reativando aqui a parte de dentro, as duas ficaram separadas. Basta selecionar as duas, selecionar só o capacete, não selecionar a luz. Seleciona os dois lados e aperta Ctrl J. Então os dois viraram uma coisa só novamente. Enfim, finalizar a questão da modelagem. Agora nós vamos fazer aí só ajeitar a questão do smooth. Vai ficar um visual bacana. E assim deixaremos concluído o nosso 3D. Eu seleciono o meu objeto, venho aqui com o botão direito, sombreamento suavizado, eu ativo ele. Lembrando que ele deixa algumas áreas meio de forma não tão legais, principalmente se eu vir aqui e ativar o Subdivision, ele vai acabar arredondando muito certas áreas, principalmente essas áreas que tem essa divisão, vai ficar de uma maneira que eu não quero. Então eu tenho que fazer algumas adaptações. A primeira é que eu tenho que dar um Ctrl R nessa área, Ctrl R aqui também. Posso fazer isso em outras áreas da orelha. Posso vir aqui também. Já fica um visual legal. Aqui na borda do capacete eu também vou fazendo adaptações. Principalmente eu posso ativar o Subdivision.
Bem, e assim ficou a questão do capacete do nosso Homem de Ferro. Olha só que bacana ficou o visual. Agora, claro, temos a questão ali só de preencher esses espaços, né, para não ficar no vácuo. Então a gente faz a questão que eu tinha comentado no começo da aula, que é bem simples, né? Você seleciona os espaços, você seleciona o objeto ao qual você deseja fazer a extrusão e você dá um Ctrl L e aperta E. Isso você vai fazendo em todos os objetos. E assim ficou finalizado o nosso modelo 3D. Na verdade, assim não, né? Assim, agora eu ativei a questão aqui do Subdivision. Vejam só que ele ficou bem bacana. Ficou bem show de bola aí. Toda a modelagem ficou idêntica ao filme. Se eu ativar aqui o Material Preview, né? Colocar aqui a questão dos materiais, deixar uma cor mais escura aqui. E ativar um pouco mais a rugosidade, a gente vê aí já o efeito, né? Do reflexo no capacete. Porém que é uma questão que a gente tem que ainda adaptar
Mas eu não vou estender muito a aula, porque vai ficar muito maçante. Pode ser que você tenha chegado até aqui, pode ser que não tenha ficado tão legal. Então eu vou encerrar a aula por aqui a respeito da modelagem. Vou deixar esse episódio mais focado em finalização de modelagem 3D do capacete. Lembrando que essa daqui foi uma aula exclusiva do nosso workshop Iron 3D Effects. Só que, claro, tem muito mais conteúdo a qual não será liberado aqui. Foi liberado na semana do workshop. E para você não perder os nossos workshops, basta se inscrever no link abaixo. Ok? Tamo junto, valeu!